Abra sua Bíblia na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, para nós lermos a partir do verso 1 em diante, texto que nós iremos tomar para a nossa instrução nesta noite pela palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Glória a Jesus. Todos encontraram? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amém, graças a Deus. Tome seu assento, mas deixe a sua Bíblia aberta no texto que lemos, para que possamos aqui trazer esta palavra para nosso coração nesta noite. Algumas expressões que nós usamos parecem às vezes simples, inofensivas, mas podem carregar um perigo muito grande, mesmo sem nós percebermos imediatamente. Por exemplo, a expressão "não tem nada a ver". É algo que muito comumente alguém vai usar para dizer que pode participar de algumas coisas, que pode envolver-se com certas coisas. Isso não vai atrapalhar a sua caminhada espiritual ou a sua fé. O problema é que poucas vezes no mundo que nós vivemos, aqui na nossa realidade, alguém vai chegar para você e vai dizer: negue sua fé, abandone Jesus. Mas o que vai acontecer é de um convite mais sutil, que alguém vai dizer: venha conosco, participe disso. É só um evento, você não precisa nem concordar, você só precisa estar presente. Você não precisa fazer muita coisa, só aceitar o convite. E às vezes, por meio dessas coisas que parecem tão simples, alguém pensa que é forte, que pode se envolver e acaba prejudicando a sua caminhada. Foi exatamente esta tensão, este problema que havia ali na igreja de Corinto. Naquela cidade havia muitos templos pagãos, e naqueles templos haviam banquetes. Não eram apenas celebrações cultuais, mas eram reuniões sociais, políticas, onde a vida econômica da cidade era negociada,
tudo ali acontecia, desde alianças de negócios até celebrações profissionais. E quem se recusasse a participar desses banquetes nos grandes templos de Corinto poderia ficar de fora, perder oportunidades. Então alguns cristãos cheios de dons, cheios de capacidade, cheios de conhecimento teológico, começaram a pensar: nós somos fortes e não vamos perder a nossa fé com esse tipo de coisa. Talvez eu e você aqui nunca tenhamos sido convidados a um banquete pagão. Porém, talvez você já tenha no seu trabalho, ou através das suas amizades, experimentado esse tipo de influência, de convite. Venha, participe, e às vezes parece que não faz mal participar de certas coisas, mas a palavra de Deus hoje nos adverte: cuidado para você não cair. O que mais ameaça derrubar o crente maduro não é a perseguição direta, mas é a sedução sutil que pode fazê-lo aos poucos e se acomodando até que a sua fé esteja prejudicada. Nós vamos olhar esse texto de 1 Coríntios capítulo 10, onde Paulo recorre aqui à história de Israel para instruir aquela igreja e esta igreja, porque foi para nós, ele diz, que estamos já no tempo do fim, que esta palavra foi dada, e nós iremos ver o perigo da falsa segurança, poderemos ver o poder da sedução e também o poder de Deus em sua fidelidade para nos guardar disto. A primeira coisa que chama a atenção no texto, queridos, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o perigo da falsa segurança. Ele começa a contar a história de Israel, desde o seu êxodo, saída do Egito, e ele diz: olha, irmãos, os nossos pais tiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos experimentaram o maná, todos tiveram alimento e a água provida de maneira sobrenatural. Ele enfatiza bem a palavra: todos eles experimentaram estas bênçãos. Na nuvem eles tinham proteção, atravessando o mar eles tiveram livramento do exército egípcio, eles tiveram água para beber, eles tiveram comida todos os dias vinda do céu. Esses privilégios sobrenaturais, todos eles participaram. Porém ele diz: Deus não se agradou da maioria deles. Um povo que tinha todo dia uma cobertura de nuvem, toda noite tinha coluna de fogo, todo dia tinha maná na porta, toda a provisão de Deus eles tiveram, mas no entanto, mesmo tendo esta provisão tão grande, e Paulo diz até que era Cristo que estava com eles ali, guiando, provendo, ajudando, eles estavam debaixo de uma aliança com Deus. Todos eles, ele diz, foram batizados em Moisés. Significava que eles estavam seguindo aquele líder, sendo identificados por ele como povo de Deus. Eles tinham uma aliança com Deus e Deus foi fiel a esta aliança todos os dias. Mas Paulo diz: a maioria deles não agradou a Deus. Paulo está sendo, na realidade, muito generoso, porque quando ele diz a maioria, ele deveria dizer somente 2. Porque lá em Números capítulo 14, diz que apenas Josué e Calebe creram. Lógico que Paulo deve estar pensando aqui em Moisés e outros líderes, mas a verdade, queridos, é que aquele povo não foi fiel em sua fé, e eles caíram, seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. O problema não foi a falta de bênção,
não foi a falta de privilégios, não foi a falta de provisão espiritual. O problema foi a resposta que eles deram a estes privilégios. E Paulo está aqui agora colocando essa história diante da igreja em Corinto, porque aquela igreja também tinha muitos benefícios, muitos privilégios espirituais. Se os israelitas foram batizados em Moisés, eles foram batizados em nome de Jesus. Eles experimentaram o poder de Deus, a salvação, a provisão. Eles tiveram experiências espirituais. Essa igreja, Paulo diz que não faltava nenhum dom a elas. Pelo contrário, Paulo teve que regular o culto, porque parece que havia língua estranha demais naquele culto. Todos eles também estavam debaixo da aliança, mas agora havia o mesmo perigo que também nós precisamos trazer ao nosso coração, a verdade que esse texto nos ensina, que é: privilégios espirituais não dispensam vigilância. Pelo contrário, quanto mais você tem experiências com Deus, mais você será provado, mais você será tentado. Quanto mais você cresce na sua fé, mais o inimigo vai tentar desviá-lo. Experiências espirituais não substituem obediência, e nós precisamos ter o cuidado, queridos, porque mesmo aqueles que já estão numa aliança, e mesmo aqueles que já têm experiências com Deus, precisam vigiar o tempo todo. Hebreus capítulo 6, e o verso 4 a 6. Ele nos mostra ali pessoas que tiveram grandes experiências. Ele diz: é impossível. Aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. É impossível que eles sejam outra vez renovados, porque crucificaram o Filho de Deus e o expuseram à zombaria. Veja que o escritor aos Hebreus estava dizendo: alguém aqui experimentou tudo o que Deus tinha para ele, experimentou o novo nascimento, experimentou até os poderes do mundo vindouro, mas caíram. Porque nós não podemos fazer da história uma segurança se no momento presente não estivermos caminhando em comunhão e em vigilância com Deus. No final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, verso 22 em diante, Jesus diz que muitos dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Ora, muitos irmãos aqui nunca profetizaram. Em Teu nome, Ele diz, expulsamos demônios, experiência que nem todo mundo aqui teve. Em Teu nome, Ele diz, fizemos milagres, maravilhas. Mas o Senhor disse: apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês que praticam o mal. Nós podemos entender então, queridos, que nós não podemos confiar em privilégios espirituais, ou achar que por termos experiências com Deus, estamos imunes às tentações, imunes às ofertas do mundo. Alguém pode pensar: não, eu tenho 30 anos de crente, eu já li a Bíblia 3 ou 4 vezes, eu sou professor de escola dominical, sou dirigente de ciclo de oração, tudo isso é uma bênção, mas nada disso evita que a tentação bata na nossa porta, e nenhuma posição espiritual substitui um coração vigilante que anda na presença de Deus em prudência. Aleluia! Nada disso, nenhuma experiência impede alguém de cair se não tiver cuidado. A grande pergunta não é o que é que eu já recebi, o que é que eu já experimentei de Deus, mas a pergunta é: como eu estou respondendo aquilo que eu recebi de Deus? Porque hoje nós também somos tentados. Lá na sua empresa, lá na sua escola, na sua rua, entre os seus amigos, alguém faz um convite sutil para relativizar convicções, para abrandar a fé,
para não ser tão radical, para não ser assim tão crentão, para que você possa participar mais, envolver-se mais. Mas isso é o sutil engano do adversário. Por mais que tenhamos experiências com Deus, a vigilância é uma necessidade permanente para o crente, aleluia. Eu verifiquei as estatísticas de acidentes de avião, e a maioria dos acidentes não ocorrem com pilotos novatos. Por quê? Porque eles estão com medo, eles estão lendo o manual todo dia, eles seguem de cor a cartilha, eles não desgrudam dos aparelhos. A maioria dos acidentes acontecem com pilotos experientes. Sabe por quê? Por causa da complacência. Isso eu já sei, isso eu faço de cor, eu pouso esse avião até de olho fechado, e é por isso que as coisas dão errado. Paulo está dizendo aos coríntios e aos crentes de Parnamirim: não é a caminhada que garante a sua permanência. Quanto mais tempo você caminha com Deus, mais vigilante você precisa ser, e não menos. Porque o diabo quer seduzir aqueles que já têm tempo de caminhada. Os novinhos ele está de olho, mas ele está querendo muito mais derrubar crentes experientes, porque afetará um número maior de pessoas. Portanto, nós somos alertados por Paulo, pela palavra de Deus: cuidado com a sedução, cuidado com a falsa segurança. Não podemos confiar na nossa história, mas confiar sim no Deus que garante a nossa segurança, aleluia. O segundo ponto que o texto nos apresenta é o processo da sedução que nós devemos evitar. A partir do verso 7, Paulo está falando de coisas que os israelitas viveram. Ele diz no verso 6 que essas coisas que aconteceram com eles foram exemplos para nós, para que nós não cobicemos as coisas más. Veja que a sedução começa exatamente no desejo, na cobiça, naquilo que ela desperta em nós. Cobiça é um desejo que não está de acordo com o que Deus tem para a nossa vida. Um coração insatisfeito, alguém que não está contente, alguém como Israel que tinha o maná, mas cobiçava as panelas do Egito. A cobiça, queridos, é algo que provoca problemas, seduz, abre espaço para erros que Paulo vai relatar um por um aqui. Primeiro ele diz: não sejam idólatras, como alguns deles foram. Ele está falando sobre o dia em que Israel construiu o bezerro de ouro. Está lá em Êxodo capítulo 32. E por que eles construíram aquele bezerro? Porque acharam que o Deus invisível não estava mais agindo. Moisés subiu no monte, ninguém sabe do que aconteceu. Vamos fazer um Deus que esteja presente, vamos fazer um Deus que a gente veja, vamos fazer um Deus que a gente possa pegar. E nessa cobiça eles fizeram o bezerro de ouro. Mas o texto de Êxodo 32:4 diz assim: este Arão, recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O problema maior não foi simplesmente construir o bezerro, foi atribuir a ele, aquele bezerro morto, aquele Deus morto, o que o Deus vivo tinha feito por eles, tirando-os com um braço forte da terra do Egito. Mas o que é que Paulo destaca desse evento? Ele diz: porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir.
Veja que Paulo não está destacando só a questão da idolatria. Ele estava dizendo, para muitos deles talvez aquilo parecesse só um banquete, parecesse só uma festa. E porque o texto diz realmente que o povo de Israel foi celebrar, mas ali não era apenas uma celebração social, eles estavam na realidade adorando a um falso Deus e deixando de lado o Deus que apenas, acima de tudo, tinha feito maravilhas por eles. Alguém podia dizer, nós estamos só comendo, nós estamos só celebrando, mas eles estavam na realidade trocando o Deus verdadeiro por um Deus falso. Isso se chama idolatria. No mundo de Corinto, isso era uma realidade. Pessoas iam aos banquetes nos templos pagãos e poderiam dizer, não, é só uma festa, é só uma celebração, mas não existe nenhuma cultura neutra, irmãos. Existem ambientes que a sua mensagem claramente contradiz o evangelho, e o crente não pode permanecer ali. O perigo não está apenas em estar ali, mas o perigo está naquilo que nós concordamos, e quando não discernimos as práticas espirituais que ali estão envolvidas. Alguém pode dizer, não, foi só um jantar com um político, foi só uma saidinha com o pessoal da faculdade, não, foi só uma reunião com o pessoal da empresa no barzinho. Mas nós temos que ter cuidado, é porque é exatamente por meio destes convites que surge a sedução. O sábio Salomão já conhecia essa realidade, e ele diz lá em Provérbios 23, versos 1 a 3, cuidado quando você for comer com um político. Salomão já entendia disso. O texto diz assim, quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você, e põe uma faca na sua garganta se você é glutão. Por quê? Para não comer demais, para não passar mal? Não, tenha calma, ele diz, não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque esta comida é enganadora. Porque você não está vendo, mas dentro daquele prato tem um anzol, tem uma isca, e ele diz, ponha uma faca na sua garganta, o que quer dizer, controle-se para não participar demais daquilo ali. Não se preocupe não, até outubro você vai ser convidado para muita festa, você vai ser convidado para um bocado de café da manhã, vai ser convidado para alguns eventos. Põe uma faca na garganta? Não, mas para alguns talvez a faca não precise estar na garganta, mas quem sabe precisa estar no bolso. Porque nós precisamos entender, a palavra de Deus nos diz, banquetes são convites que muitas vezes escondem seduções que podem prejudicar a nossa caminhada. Alguém oferece um banquete para testar o seu caráter, para descobrir sua fraqueza, ou para criar uma dívida de favores com você. Alguns de nós podem ter isso como uma coisa normal e comum, mas Paulo está dizendo, a comida que nós participamos muitas vezes envolve a idolatria, deixar de confiar em Deus para confiar em outras ofertas, em outras coisas. Quando eu era pastor numa das cidades que pastoreei pela graça de Deus, um dia, talvez por providência de Deus, na minha casa a internet caiu e era um local difícil para chegar à manutenção, e havia na Câmara dos Vereadores internet gratuita, e eu fui num notebook lá para poder ver uns e-mails, encontrei, fiquei sentado na recepção, alguém me ofereceu uma sala, não, quero ficar aqui mesmo, está ótimo. Encontrei o presidente da Câmara, que era um crente, que
que tinha sido eleito vereador e agora estava naquela situação. Ele me chamou para conversar. E ali eu lembro de ter dito a ele: meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. Alguém vai ofertar a você uma coisa com esta mão que parece muito boa. Mas veja que Deus, Ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Ninguém pode garantir a sua vida, o seu sucesso. Ninguém pode garantir a sua permanência. Ninguém pode garantir que você vá bem. Ninguém pode garantir que você está protegido mais do que Deus, porque Deus é o guarda fiel do seu povo. Então, se lhe oferecerem coisas, mas isso não estiver de acordo com Deus, rejeite, porque Deus é aquele que é melhor do que qualquer um aqui para fazer você prosperar naquilo que você está fazendo. Ele agradeceu, mas infelizmente parece que o conselho caiu num ouvido surdo. E no decorrer da caminhada, infelizmente, perdeu a fé, perdeu a família, perdeu a moral que tinha. Nós somos alertados pela palavra de Deus. Cuidado na mesa que você se senta. Cuidado o convite que você aceita. Cuidado o lugar que você vai. Porque isso pode ser um convite cheio de sedução sutil para a sua vida. Paulo ainda diz: não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Ora, quando foi que isso aconteceu? Lá em Números, capítulo 25, diz que o povo de Israel foi seduzido pelas mulheres moabitas e com elas se deitaram. Porém, o texto diz assim: quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Eles convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. O convite inicialmente pode ter sido apenas: fique conosco, mulheres bonitas, vamos para uma festa. Mas no final ele diz: eles adoraram os seus deuses, eles se envolveram com os seus deuses. E a Bíblia, queridos, descreve a idolatria como infidelidade e como prostituição espiritual. Quando você lê Jeremias 3:9, diz que o povo adulterou adorando pedras e árvores. Ezequiel 16 diz que o povo fez para si imagens de homens com as quais se prostituiu. Idolatria é prostituição espiritual. Por quê? Porque alguém se vende para obter algum proveito, algum benefício. Então, idolatria não é apenas quando nós nos prostramos diante de estátuas. Hoje os ídolos continuam por aí, mas eles mudam de nome. Muitas vezes alguém pensa que é algo simples, mas a Bíblia chama a avareza de idolatria. O dinheiro muitas vezes ocupa o lugar de Deus. Alguns trocam a sua fé por carreira, por influência, por status. Quantas vezes não já vimos pessoas que cantavam nas igrejas, ou que até deixaram as suas bandas e começaram a cantar a música gospel e depois voltaram para lá, porque o bolso pesou mais, porque mamon, porque o dinheiro, porque a fama, porque o sucesso pesou mais. E não se engane, queridos, há pessoas que continuam nos púlpitos, que continuam pregando, que continuam cantando, mas estão negociando seus valores em troca de popularidade, em troca de sucesso, em troca de qualquer outra coisa. Mas nós somos convocados pela palavra de Deus: não se envolva em qualquer coisa que diminua a sua confiança em Deus e coloque em qualquer outro lugar.
Ainda Paulo diz: não ponhamos Cristo à prova, como alguns fizeram e foram mortos pelas serpentes. Quando foi que isso aconteceu? Números capítulo 21, o povo começou a dizer: Deus não está entre nós, porque nós não temos tudo o que precisamos, não temos a comida, não temos a água. O povo começou a reclamar do maná, porque dizia que Deus não estava cuidando deles como deveria. E às vezes nós também abrimos essa porta quando pensamos: não, Deus não está fazendo o suficiente, eu vou providenciar de outra maneira. E você já deve ter ouvido, infelizmente, alguém que conta uma bênção que conseguiu por meios ilícitos. Eu não tinha direito, mas o advogado deu um jeitinho, e eu estou aqui contando a bênção. Isso não é bênção, irmão. Porque Deus não precisa de jeitinho, nem precisa de falcatrua para abençoar, não. Quando Deus quer abençoar, Deus muda a lei, Deus tira sono de juiz. Quando Deus quer abençoar, Deus revoga as coisas, Deus muda o tempo. Quando Deus quer abençoar, Ele faz terra seca produzir. Quando Deus quer abençoar, Ele faz chover do céu, Ele faz prosperar, porque Deus é Deus de maravilhas. Mas, às vezes, nós, por causa do desejo, dizemos: não, se a porta abrir é porque é de Deus. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Paulo diz: não tente Cristo, não ponha Cristo à prova. E quando é que fazemos isso? Quando queremos que Deus faça a nossa vontade. Eu já vi gente dizer: não, se aprovar no cartão é porque Deus quer. E às vezes aprova, mas não foi Deus que assinou o negócio, não. E fazem coisas sem poder, sem ter condição, achando que não, é bênção de Deus. Só que o escritor de Provérbios nos lembra: a bênção do Senhor enriquece, mas não acrescenta dores. E a dor às vezes vem na forma de boleto, de prestação. A dor vem através de aflições que nós mesmos causamos, e nós precisamos ter cuidado. A verdadeira fé permanece obediente, mesmo quando o maná parece simples demais, mesmo quando parece que Deus está dando só o necessário, mesmo quando parece que o ímpio é mais abençoado. A verdadeira fé permanece obediente, porque sabe que Deus é aquele que cuida de nós. Aleluia! Paulo ainda diz: não murmure. A murmuração, queridos, foi um dos pecados que Israel mais cometeu. E o que é murmurar? É criticar, é queixar-se, é o contrário de agradecer. É quando você fica remoendo: ah, mas Deus não está fazendo, Deus não está operando, Deus não está fazendo isso. Os coríntios também estavam descontentes com os limites da vida cristã. Você continua lendo e Paulo lá na frente vai dizer que eles diziam assim: não, todas as coisas são lícitas, todas as coisas eu posso fazer. Parece que eles estavam insatisfeitos, porque tem gente que só olha para os crentes e só vê o que eles não podem fazer. Ah, não pode sair, não pode tomar nenhuma cervejinha, e não pode ir para o bar, e não pode fazer isso. Um dia eu vi uma entrevista de alguém um canal evangélico, e estavam entrevistando as pessoas e perguntaram na rua: o que é que você sente falta assim de coisa para os crentes? E uma mulher disse: ah, eu sinto falta de uma boate para os crentes. Não, deve ser boate para outra coisa. Para crente não tem boate, irmão, porque crente não vai ser seduzido nesses lugares. Quando o crente quer cantar, ele vem para a igreja. Quando o crente quer se mexer, ele vem para a igreja adorar. Quando o crente quer sentir algo diferente, ele vem para o ciclo de oração, para o matutino, para a vigília, e aí ele sente a presença de Deus. Ele é
movido pelo Espírito, e nós muitas vezes somos seduzidos por pessoas que dizem: mas você é tão novo, mas você ainda é jovem, e não pode fazer isso, e não pode botar uma roupinha assim, e não pode participar daquilo. Mas o crente tem que lembrar o que é que ele pode sentir a presença de Deus, ele pode ser batizado com o Espírito Santo, pode falar em línguas estranhas, pode caminhar seguro com Jesus, pode ter certeza da sua salvação, pode caminhar sem medo do adversário, porque aquele que está com ele é fiel. Aleluia. Não murmuramos porque não temos o que o mundo tem, louvamos a Deus porque temos o que o mundo não tem. Aleluia. Hoje nós vivemos numa cultura de consumismo, uma cultura de insatisfação. Parece que as pessoas são movidas por ter as coisas, porque o sujeito tem o iPhone 28, aí o meu, que é só o 12, não serve mais para nada. Meu irmão, Cristo é aquele que traz satisfação à nossa vida. Você pode ter iPhone ou não iPhone, mas você precisa entender: Jesus é quem traz satisfação à nossa vida. Todos esses problemas começaram com cobiça, com desejo não vigiado. Eu queria um Deus mais próximo, eu queria que eu tivesse o que o Egito tem, eu queria que as bênçãos chegassem, eu queria que tivesse essas coisas, e por causa disso eles caíram. Agora o apóstolo Paulo vai chegar ao ponto final da sua colocação para nós, e ele diz: o poder da fidelidade de Deus é que nos segura. Porque no verso 12 ele diz assim: aquele que pensa que está em pé, olhe que não caia. Alguém cita esse versículo tirando umas palavrinhas e diz assim: ó irmão, quem está em pé, olhe que não caia. Não é quem está em pé, é quem pensa que está em pé. Porque às vezes pensa que está em pé e já está torto. Ou se fosse nordestino, dizer assim: já está penso. Pensa que está em pé, mas já está penso. Já está torto. Já está caindo. Aquele que pensa que está em pé, olhe que não caia. Essa frase não foi dirigida a crentes prudentes que ficam com medo, não. Foi dirigida àqueles que se acham fortes. Não, irmão, eu sou crente há muitos anos. Não, irmão, eu falo até em línguas estranhas. Pois tenha cuidado, porque é exatamente desse tipo de falsa segurança que Paulo está nos alertando. A confiança em nós mesmos produz queda. Anote uma coisa para você não esquecer: uma fraqueza não vigiada é uma porta aberta para a queda. Se você tiver uma portinha lá atrás que não tem grade, é por lá que o ladrão vai entrar. Se você tiver uma porta que está fraca, é por lá que ele vai entrar. Pois as nossas fraquezas nós precisamos vigiá-las, debaixo de joelho, debaixo do sangue de Jesus. Agora, o que nos traz a esperança para nós concluirmos esta palavra é que Paulo diz: quem pensa estar em pé, olhe que não caia. E a gente pode dizer: meu Deus, e agora? Será que eu estou em pé? Será que eu estou pensando que está em pé? Mas o que ele nos mostra é que a segurança não está em nós. A segurança está em Deus, porque ele diz assim: mas Deus é fiel. Aleluia. Nós podemos ser infiéis, nós somos fracos, somos falhos. Tem dia que acordamos que parece que a gente está com vontade de dar uns tapas num demônio por aí. E tem dia que acontece que a gente parece que tem vontade de se enfiar debaixo da cama com medo de qualquer coisa que venha. Mas Deus é o mesmo, Ele é fiel, Ele não falha. Ali, a palavra-chave aqui não é tentação, a palavra-chave é fidelidade. Deus é fiel para nos sustentar, porque o foco não está na minha força, nem na sua. O foco está na força de Deus para nos sustentar. Aleluia. E aí tem três coisas aqui, eu encerro a palavra com isso. Primeiro, Paulo diz: não sobreveio a vós nenhuma tentação que não fosse humana. Ou seja, toda tentação que você passa
É uma tentação que acontece com todo mundo. Tem crente que se acha o preferido do inimigo. Não, eu sou mais tentado que todo mundo. Não, mas eu passo por coisa que ninguém passa. Não, mas eu sou mais treinado, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Não, meu irmão, Paulo diz, a tentação que você está passando, Jó já passou, Davi já passou, Abraão já passou, e até Jesus já passou por essa mesma tentação. Essa tentação não é estranha, ela é humana, não é exclusiva sua, é comum a todos. Mas Paulo diz também, Deus em sua fidelidade não permite que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Olha que coisa extraordinária. Se dependesse do inimigo, ele vinha com 200 demônios para cima de você. Mas Deus parece que diz assim, bote só 2 que ele não aguenta mais do que isso. Isso para nós é uma segurança, queridos. O meu Deus, o seu Deus, o Senhor que te conhece. Você pode achar que é forte demais, mas Deus sabe até onde você pode ir. E você pode achar que é fraquinho demais, mas Deus sabe até onde você pode ir. Aleluia. Este Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Aleluia. Mas a minha prova é grande, é porque Deus conhece até onde você pode ir. Deus é aquele capaz de, entre aspas, e no dizer de alguém, fazer uma aposta com o diabo. Pois pode pegar Jó e fazer aí o que tire tudo dele, tire até a saúde dele. Eu sei quem é o meu servo. Aleluia. Deus está dizendo, eu sei quem é o meu servo. Ele é o meu servo, aleluia. Vá até onde você acha que pode ir, mas Deus não permitiu que fosse além do que Jó podia suportar, aleluia. E eu sei que foi muito difícil, e nenhum de nós aqui gostaria de passar por essa mesma situação, mas Jó contou vitória, porque o Deus que é capaz de nos guardar, é o Deus que também restringe a ação do mal e da tentação. Mas aí não termina só nisso, Deus só não diminui a força contra nós. Também o texto diz, mas além disso, Deus, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar, aleluia. Que Deus extraordinário. Você nunca estará encurralado, que não tem para onde fugir. Você nunca estará preso, que não tem como sair. Porque mesmo quando Deus permite a provação, Paulo diz, Ele dará um escape. A palavra aqui, no original, é como se você estivesse na beira de um penhasco, olhando para um lado e para o outro, e de repente você vê que tem uma trilhazinha meio escondida, que dá para fugir por aqui. Deus sempre dá uma saída. Mas o problema é que às vezes Deus dá uma saída e o sujeito está procurando uma entrada. Deus dá uma saída, mas você precisa sair. Você precisa pegar essa saída. José um dia parecia que estava sem saída. A mulher, depois de ter cercado ele, muitos dias não conseguiu, mandou que todos os empregados fossem embora. E agora diz, pronto, você não me escapa. Hoje você não me escapa. E segurou na roupa dele. José preferiu sair envergonhado, sair sem aquela capa, mas sair com a sua fé ilesa, sair com a sua fé sem perda, porque ele sabia quem era o seu Deus. O escape nem sempre significa ter que sair da faculdade, ter que sair da empresa. Às vezes é lá mesmo que Deus dá um escape, lá mesmo que Deus faz uma mudança. Eu conheci uma irmã que um dia fez um concurso, e ela se preparou muito para aquele concurso, tinha certeza que seria aprovada. Quando saiu o resultado, ela não estava entre os primeiros 10, não foi aprovada. Como ela ficou triste. E foi questionar a Deus. Deus, mas eu estudei. Deus, mas o Senhor tinha me dado essa segurança. Dias depois foi descoberto que houve um vazamento do gabarito. E os
primeiros colocados foram todos envolvidos numa fiscalização da Polícia Federal. Ela não foi aprovada, não estava nem aí. Fizeram uma nova prova. Ela passou em primeiro lugar e assumiu aquele concurso. Tem hora que não é porta fechada não, irmão, é escape. Tem hora que não é porque Deus não quis dar, é porque Ele está dando escape, Ele está dando livramento. Agora você fica procurando a entrada e não enxerga a saída. Deixa Deus trabalhar, que Ele sabe como fazer, aleluia. Fique de pé comigo, por favor. A palavra de hoje, queridos irmãos, é para nos despertar. Aquele que pensa que está em pé, olhe que não caia. Verifique como é que está a sua saúde espiritual. Cuidado com os convites, cuidado com as associações. Não brinque com o pecado, não exclua as saídas de emergência que Deus coloca na tua vida, porque Deus, queridos, Ele quer nos conduzir por um caminho de vitória. Israel teve tudo para permanecer, mas Deus não se agradou deles. Nós também estamos debaixo de uma aliança, mas nós temos agora um outro exemplo. Se o exemplo de Israel foi de quem caiu, nós temos o exemplo de Jesus, o nosso Senhor, que foi aquele que foi provado, aquele que foi tentado, aquele que sofreu, mas Ele não fraquejou em nenhum momento. E agora o escritor aos Hebreus nos lembra: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, aleluia. Examine o seu coração hoje. Alguma área de insatisfação? Examine o seu coração. Alguma área que você está dizendo: mas Deus não me deu e eu vou procurar em outro canto. Examine o seu coração. Há algum desejo que você olha para o mundo e diz: mas eles têm e eu não tenho, mas aquele ímpio tem e eu não tenho. Não, mas o deputado disse que queria falar comigo. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque às vezes o camarão já vem com o anzol dentro. Cuidado com as seduções. Não, eu sou crente há 30 anos, não vou cair nessa não. Presta atenção, crente. Presta atenção. Que currículo de crente não assusta diabo não. Que tempo de crente não é garantia. Você quer estar firme? Vá para os pés de Jesus. Se agarre com Jesus. Se segure com Jesus. Quem confia em si mesmo pode estar perto de cair, mas quem confia no Deus que é fiel e pode livrar, esse está seguro, aleluia. Quem confia no Deus que restringe o mal e ainda abre porta de escape, esse está seguro. A maior tentação da igreja não é necessariamente abandonar a fé, mas é permanecer em Cristo enquanto se acomoda aos valores deste mundo. Mas eu vim aqui nesta noite para lhe dizer: você não pode ir para o céu com um pedaço do mundo no bolso. É preciso andar com Jesus, é preciso vigiar, porque nada nesse mundo, nada neste mundo vale perder a fé, perder a salvação, perder Jesus, perder a presença do Espírito, perder a alegria que o Senhor coloca no nosso coração, aleluia. Nada, não troque Jesus por nada, porque nada é do tamanho e do valor de Jesus. Cuidado para não negociar seus valores, não negociar sua fé e depois estar sentado numa mesa que você não consiga mais sair dela. Glória a Jesus. Eu quero fazer uma oração. Não é ainda encerrando o culto não. Depois pastor Elinaldo vai orar encerrando o culto. Mas quando nós ouvimos uma palavra de advertência, quando ouvimos uma palavra que chama a nossa atenção, não podemos ficar como Judas, sentado na mesa, olhando para um lado e para o outro. Só tem um jeito, irmãos, é cair de joelho e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, pois então me guarde.
Jesus, pois então me fortaleça. Jesus, pois então me mostre os perigos. Jesus, abra meus olhos para ver aquilo que eu não posso sentar, aquilo que eu não posso concordar, aquilo do qual eu não posso comer, aquilo no qual eu não posso participar, porque Deus é fiel para nos guardar, mas é nele que nós buscamos a segurança. Curve a sua cabeça e ore comigo. Querido Deus, ouvimos a tua palavra, Senhor, e ela nos faz tremer, porque quando às vezes pensamos que somos tão fortes, tu nos mostra como a sedução aparece na nossa porta e como nós somos tentados a ceder. Olha para a nossa fraqueza nesta noite, renova a nossa força, em ti renova a nossa força. Traga satisfação ao coração que está insatisfeito. Lembra-nos, Senhor, de como tu és bom, de como tu és provedor, de como tu és maravilhoso, de como nada falta aquele que tem o Senhor como seu pastor. Lembra-nos e renova a esperança em cada crente, aquele que está em lutas, aquele que está passando por tentações. Renove as suas forças, Deus. Abra uma porta de escape para ele, sustente firme, que ele possa permanecer em pé. Aleluia. E a cada um de nós, guarda-nos, Senhor, da sedução, das tentações, do nosso próprio desejo. Guarda-nos e ajuda-nos a seguir em frente, porque nós queremos ver o Senhor face a face. Queremos encontrar com o Senhor e te abraçar nas ruas de ouro. Queremos andar contigo nas ruas celestiais e te adorar para sempre, na morada que o Senhor tem preparado para nós. Guarde-nos, Senhor, e ajude-nos. É o que nós te pedimos, e na certeza que temos que o Senhor é fiel e nos guardará, já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus.